É impossível, mas Deus pode resolver. Não deixe o inimigo abalar sua fé, desanimar você. É impossível, mas Deus pode resolver. Ele é o Deus do milagre e vai lhe dar vitória, você pode crer. Neemias capítulo 1, versículo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, o que acontece? Vamos parar um pouquinho aqui nesse versículo 4, para a gente poder entender aqui, né? Eu estava comentando com os irmãos, na segunda-feira de prosperidade, aquele trechinho que Jesus, antes de chamar o Lázaro, né, ali da morte para a vida, ele faz uma oração a Deus e ele diz o seguinte, né, ali para Deus: eu sei que o Senhor está me ouvindo, né, e eu não disse isso porque eu duvido, mas para que todos que estão aqui ao redor vejam que o Senhor me enviou. Então, na segunda-feira, a gente falava um pouquinho sobre isso aí, sobre essa questão de que, olha só que coisa bonita, né? A pessoa, ela entrar em oração por qualquer propósito e ela ter a convicção de que ela está sendo ouvida por Deus. Não são todas as orações que a pessoa, ela termina e ela tem a certeza que Deus a ouviu. Tem muita gente que acaba de orar e bate aquela preocupação, por quê? Porque na oração, né, ela não teve ali a visitação do Senhor. A visitação do Senhor, o missionário explica, que é uma alegria que você não sabe explicar. Então você está ali orando, né, e de repente você sente uma alegria. Aquilo é a visitação do Senhor. Então, eu falava isso, né, que Jesus, ele começou ali a orar, tal, e ele falou, né, falou: eu sei que o Senhor está me ouvindo. Então é como se ele falasse, né, eu estou orando aqui, né, e o Senhor está bem aqui, ó, pertinho de mim. Quer dizer, eu estou orando, apresentando algo para o Senhor, que eu sei que o Senhor quer resolver. Eu sei que o Senhor, né, é a tua vontade. No caso lá, era a ressurreição. E aí a gente falava que a oração que Jesus apresentou para Deus, né, foi uma oração ali de uma situação impossível, porque era uma pessoa que tinha morrido. Então, olha como é poderoso, né, olha como é poderosa, perdão, uma oração que é feita ali na direção de Deus, né? É possível trazer da morte para a vida uma situação, né, que qualquer pessoa que olhasse ali não teria solução. Então, aqui nesse ponto, a Bíblia mostra, né, que o nosso irmão aqui, o Neemias, que ele era copeiro do rei. O que era o copeiro do rei? Eles eram responsáveis de experimentar as comidas antes do rei. Que se tivesse algum veneno, eles morreriam, mas o rei não morreria. Então ele era o copeiro do rei, ele servia ali o rei. E o interessante aqui, que eu quero chamar a sua atenção, é que ele recebeu um amigo, muitos já conhecem essa passagem, ele recebeu ali um amigo, né, recebeu ali uma pessoa, né, querida dele, e trouxe a notícia que Jerusalém tinha sido atacada, os muros tinham sido destruídos, os portões queimados e tal. E logo que ele recebe aquela notícia,
a gente percebe aqui no versículo 4, né, como nós meditamos aqui, que ele ficou abalado, né? Então, é impossível a pessoa não se aborrecer com algumas coisas. Vai acontecer, né? Da gente ouvir alguma coisa e aquilo mexer com a gente. Mas a palavra diz que ele então se acalmou em Deus, né? Ele se acalmou ali em Deus e ele foi, a palavra mostra aqui, ó, depois de alguns dias que ele lamentou, chorou, tal, ele iniciou uma consagração. Então ele começou ali a buscar a Deus, né? Para poder se fortalecer, em primeiro, né? Porque eu não vou conseguir reconstruir nada se eu não estiver bem com Deus. Entendeu? Às vezes a gente pega situações que a pessoa está desesperada ali, preocupada, pastor, porque não sei o quê, porque tal, porque o meu casamento, porque o meu filho, porque apareceu uma doença, porque não sei o quê, tal, e ela não está bem espiritualmente, né? Aquilo mexeu com ela, balançou ali o espírito dela, e ela está querendo resolver sem se acalmar. Então o que ele fez? Primeiro, ele buscou para ele mesmo. Depois Deus foi dirigindo ali as decisões dele, né? Então você vê que no versículo 4 a palavra diz: e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Nesse trecho eu comentei com vocês da ressurreição do Lázaro, a palavra diz que Jesus chorou também, quando soube que ele tinha morrido. Mas o que Jesus fez? Buscou a Deus. Vamos pegar um trechinho aqui, a gente vai ler do 5 ao 11, para a gente ver a oração que o Neemias ele começou a fazer. Vamos lá. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo e dai-lhe graça perante este homem. Então, era eu copeiro do rei. Então, olha só, depois que ele se fortaleceu, depois que ele se levantou espiritualmente, é o que eu falei para você, um cego não pode guiar o outro. Se eu não acredito que pode haver conversão lá na minha família, como que eles vão querer Deus? Então, pela minha fé primeiro, eu preciso acreditar para que Deus possa operar. Depois que ele se levantou, né,
ele então iniciou uma oração. E ele começou a orar. Olha só o que é uma oração ali de coração. Ele falou: Senhor, eu sei que o teu povo lá, né, eles realmente não estão andando na tua presença. Cada um está seguindo o seu caminho, né? Cada um está fazendo aquilo que acha que é certo. Mas Deus, eu estou aqui na tua presença para pedir que o Senhor tenha misericórdia. Aí ele citou a palavra. Ele falou, ó, Moisés, ele disse, né, que mesmo que as pessoas caminhassem aparentemente sem querer saber do Senhor, todos nós fomos criados por ti. Então, Deus, tenha misericórdia. Deus, dá a condição para o teu servo para poder, né, levantar, ajudar esses que estão caídos. Então, olha só o que é uma oração de coração. Uma oração como essa, de coração, você não tem que orar nem muito tempo. Tem gente que entra e faz uma oração de 1 hora. 59 minutos ele só enche linguiça. Pai, porque eu estou aqui diante da tua majestade santa. E Pai, como o teu poder é grande. Ah, porque tu és o Criador dos céus e da terra. Até aí ele não falou nada. Entendeu? Mas aquele que entra diante de Deus, de coração, e fala, Deus, eu estou aqui, meu coração está triste, eu não quero orar pela pessoa, mas eu sei que eu não posso ficar desse jeito, então eu estou pedindo a tua ajuda, Pai, a tua força, porque eu não quero ter esse sentimento dentro de mim. Então, quer dizer, a oração já começou de forma correta. Então, essa oração, entenda bem, ela será ouvida ali por Deus. E a gente não vai ler agora, tá? A gente não vai fazer a leitura aqui da continuação, mas se você parar para analisar, ele, o Neemias, ele servia ali o rei, né? E o Artaxerxes, que era o rei, né? Ele era funcionário do rei. Então dá para você chegar ali e já sair pedindo coisas. Então ele foi, estava fazendo ali o trabalho dele, tal, e tudo mais. E aí o rei perguntou para ele, falou, Neemias, você está triste? Você está doente? Ele falou, não estou não. Ele falou, então só pode ser um coração triste, porque eu estou olhando para o seu rosto e eu estou vendo que você não está legal. Aí foi a hora que ele falou. Falou, o senhor me perdoe de estar assim servindo o Senhor, com o meu semblante triste. Olha só como o negócio era naquela época. Se o servo fosse servir o rei com o rosto triste, não importa os problemas que ele tinha. Se ele fosse servir o rei triste, ele era condenado. Aí ele falou, o senhor me perdoe por estar com um semblante triste, é que na verdade a minha cidade foi destruída. Ele falou, então vai lá para você poder arrumar tudo. Ainda deu para ele cartas, né, para ele passar pela cidade sem ninguém machucar ele, que para quando chegasse lá no local, né, na cidade, ali próximo tinha um rapaz lá responsável pela floresta, e ele então cortaria madeira e daria madeira para o Neemias para poder usar. Então isso aqui mostra para a gente, nos dá aqui o entendimento, até que existe o momento certo do marido falar com a esposa, do pai falar com o filho, do vô falar com o neto. Tem o tempo certo. É o tempo que Deus vai mostrar. E é na oração que você pede direção a Deus. Deus, eu preciso falar com uma pessoa, tal e tudo. Meu Deus, me dá a tua direção no momento certo, tudo mais. O que eu tenho que falar? Né? Coloca na boca do teu servo, do teu filho, as palavras que eu tenho que falar. Então, o que eu quero que você entenda hoje? Tá? Na última quarta-feira do ano de 2020. Você não vai ajudar ninguém se você tiver caído.
o primeiro grande milagre acontece na gente. Entendeu? Se a gente for entrando aqui com um semblante triste, né, com o pensamento aí de desistir, com a vontade de querer parar, e a gente não tomar uma atitude, uma hora isso vai acontecer. Por isso que é importante a gente servir a Deus e servi-lo com alegria. Você vê? Eles iam servir o rei, se o semblante tivesse triste, o negócio era sério para eles lá. Entendeu? E às vezes a tristeza que nos acompanha, ó, já vem há um tempão. Então, não é porque eu tenho, né, enfrentado alguns problemas que eu vou deixar de buscar em Deus essa alegria, de me levantar. Vamos voltar para o versículo 4? O que diz aí? E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Pronto. Não é pecado. Chorar, né? Não é pecado se aborrecer, não é pecado. Mas a palavra diz aqui que foi durante alguns dias. Às vezes a gente fica alguns meses, alguns ficam alguns anos. Quanto mais tempo eu demoro, né, para buscar Deus para me levantar, pior para mim. Entendeu? Pior para mim. Ah, pastor, porque eu estou muito triste, né? Porque aquele homem não muda. Ué, busca Deus. Para reconstruir. Faça uma oração ali de coração. Deus, eu estou muito chateada. Estou muito chateado. Aquela pessoa parece que não quer mudança. Eu sei que eu preciso insistir, mas tem horas que eu não tenho vontade. Parece que não vale a pena. Faça a sua oração de coração. Se levante primeiro. Depois você vai apresentar a causa. Entendeu? Se levante e deixa Deus ali dirigir você. Entendeu? Guarda o que eu comentei com você. O primeiro grande milagre acontece na gente. De vez em quando você ouve, né, que a pessoa parou de vir na igreja, que aconteceu isso, que até abandonou o evangelho. Às vezes, de vez em quando você ouve. Entendeu? Não sei se é, de repente, o pensamento de alguém aqui hoje. Né? Não, porque, pastor, aconteceu tal coisa, essa pandemia, né? Faleceu fulano, ciclano não sei o quê, uma pessoa muito querida, é um familiar, é um amigo. Ah, pastor, poxa, eu orei tanto para ele, né, ser curado, ser sarado. Ué, a sua parte você fez, você orou, né? Você acreditou, né? Até na sua fraqueza, Deus é forte. A palavra diz, quando eu estou fraco, estou forte. Então, até onde faltou ali em você, entenda bem, força, né? Você estava na fraqueza, Deus operou, né? Mas é a decisão dele, ele é Deus, ele sabe. Deus sabe o quanto eu orei pela minha filha mais velha para que ela ficasse conosco aqui. Aonde me faltou fé, eu fui fraco, Deus é forte. Mas ele decidiu levar ela para morar do lado dele. Amém, Jesus. O que me cabe agora? Ser de Deus para poder reencontrá-la.
Entendeu? Então, quando você for orar por alguma coisa, não termine a oração em dúvida. Se você está orando e percebe que não está conseguindo se aproximar, fala para Deus: Senhor, eu estou orando aqui, deve ser acho que uns 5 minutos, Deus. Sei lá, 10. Mas Deus, eu estou sentindo que eu ainda não consegui chegar. Queria que o Senhor me ajudasse. Você vai perceber que dali para frente a coisa vai mudar. Depois você pode orar por quem você quiser. Tá? Uma vez de pé, você levanta outras pessoas. Amém? Glória a Deus. Em nome de Cristo. É impossível, mas Deus pode resolver. Não deixe o inimigo abalar sua fé, desanimar você. É impossível, mas Deus pode resolver. Ele é o Deus do milagre, vai lhe dar vitória, você pode crer.